Fala, meus elétrons, tudo positrão? No último vídeo, a gente começou a conversar sobre o princípio do modelo atômico atual, ou modelo orbital. A gente viu que esse princípio ele é formado a partir de orbitais, e dentro desses orbitais a gente tem regiões. Vamos continuar com essa ideia? Então, a eletrosfera ela é dividida em 7 níveis ou 7 camadas lá para o Bohr. K, L, M, N, O, P, Q e R. Já para Sommerfeld, ele pega esses níveis e divide esses níveis em 4 subníveis ou 4 subcamadas, S, P, D e F. E esses 11 elementos vão ser a base do que a gente vai ver na aula de hoje. Bom, o que é uma distribuição eletrônica? É uma metodologia para ordenar elétrons que possuem características semelhantes, ou seja, possuem energias semelhantes. Quando a gente faz uma distribuição, ou seja, ordena esses elétrons, eu posso ordenar esses elétrons tanto com base de níveis ou em base de subníveis. A gente vai começar com os subníveis. Então, existem 4 subníveis. S, P, D e F. S de Sharp, P de Principal, D de Difuso, F de Fundamental. Cada um desses subníveis comporta um número máximo de elétrons. Galera, tem que estar no sangue, tá? Tem que saber isso. S cabem 2, P cabem 6, D cabem 10 e F cabem 14. Então, eu falo que o S cabe em 2, então eu chamo de S2. P cabe em 6, então eu chamo de P6. D cabe em 10, então eu chamo de D10. E F cabe em 14, então eu chamo de F14. S2, P6, D10, F14. Bom, e como é que funciona essa distribuição? Como é que funciona esses subníveis dentro dos níveis, Eric? Um dos maiores cientistas que a gente teve no século XX, chamado Linus Pauling, que foi um ganhador do Prêmio Nobel, ele conseguiu medir e conseguiu calcular a energia desses subníveis dentro de cada nível. E ele fez uma distribuição para a gente. Essa distribuição é chamada de distribuição por subníveis ou distribuição de Pauling. Como é que funciona? Funciona da seguinte maneira. Na camada 1, eu só tenho um subnível, que é o subnível S, que cabe em 2 elétrons. Então a gente fala que é 1S2. Para a camada 2, eu tenho 2 subníveis, 2S e 2P. Como o S ele tem 2 elétrons, então S2, P6. Camada 3, ela tem 3 níveis. 3S2, 3P6 e 3D10. Até chegar no 7S, 7P. Quando ele fez essa distribuição, ele percebeu que a energia ela variava com o subnível e com a camada. Então ele conseguiu calcular a energia de cada nível e cada subnível. Então, a gente vai botar uma setinha na direção dos menores para os maiores, ou seja, em ordem crescente de energia. Vamos lá? Ó, menor energia, 1S2. Depois, 2S2. Depois, 2P6, 3S2. 3P6, 4S2. 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, 6D10, 7P6. Então, eu tenho um nível de energia. Olha, 1S é menor que 2S, que é menor que 2P, que é menor que 3S, 3P. Beleza, Eric. Mas como é que eu decoro esse negócio? Como é que eu faço
para decorar esse monte de letra e número. Se liga, vamos cantar. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2 e por aí vai. Eric, ainda é complicado para minha cabeça, eu não consigo decorar nem com musiquinha. Calma. Se você não decora com musiquinha, a gente pode fazer o quê? Poesia. Eu sei que você gosta de poesia. Então vamos fazer uma poesia? Primeira coisa. 100. Sem pão. Sem pão dá. Sem pão dá fome. Sem pão dá fome. Sem pão dá. Sem pão. Pronto. Sabendo essa pequena poesia, você decora a distribuição eletrônica. De novo. 100. Sem pão. Sem pão dá. Sem pão dá fome. Sem pão dá fome. Sem pão dá. Sem pão. O que isso tem a ver com a distribuição eletrônica? Olha a magia. Opa! Olha os números da frente, olha a distribuição. Depois a gente consegue transformar isso em níveis de energia. Iguaizinhos. Olha, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 e por aí vai. Só traçar o quê? A reta paralela. Então, fica muito tranquilo de você conseguir achar os níveis de energia fazendo o quê? A nossa poesia. Com isso, você transforma o quê? Na distribuição do Pauling. Tranquilo? Então, vamos ver algumas definições importantes quando a gente fala de distribuição eletrônica? Primeiro, distribuição eletrônica é por subníveis. Você sempre vai fazer essa distribuição por ordem crescente de energia. E sempre vai terminar com o elétron mais energético. Ou seja, o elétron que tem mais energia. Segunda, nível de energia mais externo de um átomo. O nível de energia mais externo de um átomo, ou seja, a camada mais externa de um átomo, é chamada de camada de valência. Tá? Camada mais externa é camada de valência. A camada de valência é ocupada por elétrons de valência. Então, os elétrons mais externos são chamados de elétrons de valência. Não necessariamente a camada mais externa vai ter o elétron mais energético. Ou seja, a distribuição não necessariamente termina na camada mais externa. Eric, beleza. Elétron de valência é aquele elétron que ocupa a camada mais externa. Mas como é que se chama aquele elétron que tem mais energia? O elétron mais energético é chamado de elétron diferenciador. Beleza? Então, camada de valência, camada mais externa. Elétron de valência, elétron mais externo. Elétron diferenciador, elétron mais energético. Seguinte, quando a gente vai preencher, quando a gente vai fazer essa distribuição eletrônica, a gente tem uma regrinha, tá? Essa regrinha é o seguinte: é feita a distribuição pelo diagrama de Pauling até atingir o número atômico daquele átomo que eu estou trabalhando. E, Eric, não entendi. Seguinte, vamos fazer um exercício aqui para a gente entender. Fazer a distribuição eletrônica do átomo de bromo Br35. Vamos tentar fazer com a musiquinha? Vamos lá? Então, como é que fica? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P. Eric, como é que eu faço para achar quantos elétrons eu já tenho? Seguinte, a gente vai contar
o número de elétrons em cima. Olha aqui, ó. Começando pelo 2, ó. 1s2. Até aqui eu tenho o quê? 2 elétrons. Ou seja, eu já preenchi todo esse subnível. Então, até aqui eu tenho 2 elétrons. Aqui eu tenho mais 2. Então, eu tenho 2 mais 2, 4. Com mais 6, 10. Com mais 2, 12. Com mais 6, 18. Com mais 2, 20. Com mais 10, 30. Para chegar a 35, faltam quantos? Faltam 5. 5 elétrons cabem no subnível P? Cabe, porque P cabe em 6. Se eu preciso de 5, eu vou colocar ali dentro. Então, aqui vai terminar o quê? Com 4P, 5. Então, a gente acabou de fazer o quê? A distribuição eletrônica para o átomo de bromo. Eric, eu não consigo lembrar dessa musiquinha. Então, como é que a gente faz? Vamos fazer nossa poesia. Aqui, ó. Muda a cor da caneta. Bota aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois, ó. 100. 100 pão. 100 pão dá. 100 pão dá fome. 100 pão dá fome. 100 pão dá 100 pão. E o que a gente faz? Agora a gente passa o quê? Aquelas paralelas, olha. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Lembra? 3d10, 4p6, 5s2 e por aí vai. Show? Aqui, galera. Agora me fala um negocinho. Quem é o elétron de valência? Qual é a camada de valência? E qual é o elétron diferenciador? Aqui. Camada de valência. Camada de valência. Camada de valência é a camada mais externa. Beleza? O número da frente é sempre o número da camada. Tá? O número da frente é sempre o número da camada. E então, eu quero saber qual é a maior camada que eu tenho. É só olhar o maior número da frente. Então, qual é o maior número que eu tenho? Opa! 4. Então, a camada mais externa é a camada 4. Beleza? Qual seria a letra que representa essa camada? K, L, M, N. Ou seja, camada 4 ou camada N. Agora, vamos falar do elétron. Tá? Vamos falar do elétron. O elétron de valência. Quem é o elétron de valência? Elétron de valência é o mais externo. Elétron de valência é aquele que está na camada de valência, ou seja, a camada mais externa. Qual é o elétron mais externo que eu tenho nessa distribuição? Opa! Nesse caso, quem é? É o 4P5. E qual é o elétron diferenciador? Elétron diferenciador. O elétron diferenciador é o energético. Então, se é o energético, qual é? Eric, o elétron mais energético é o último a ser colocado, que nesse caso também é o 4P5. Beleza? Dúvidas? Olha só, pequeno OBS para a gente. O átomo de cobre tem uma observação interessante. Vamos fazer a distribuição do cobre? Vamos botar esse Cu para fora? Olha só, vamos alinhar o Cu aqui para a gente. Como é que você distribui os elétrons do Cu? O cobre ele vai ficar o seguinte, olha. 29, certo? Vamos chegar à distribuição até 29.
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Até aqui eu tenho quantos elétrons? 2 mais 2, 4. 1 mais 6, 10. 1 mais 2, 12. 1 mais 6, 18. Opa, ainda faltam. 3p6, 4s2, 3d. Olha, macetão pra gente. Até, olha só, OBS. Aqui, ó. OBS. Até 3d10, em 3d10 eu tenho 30 elétrons. 3 vezes 10, 30. Só funciona com ele. Se eu quero 29, é só diminuir 1. Ou seja, 3d9. Galera, OBS pra gente. Olha só. Seguinte. OBS 2. O subnível D, ele é mais energético. Beleza? Mais energético. Então, olha só para cá. Olha para cá. O que a gente tem? Eu tenho o meu átomo, beleza? De cobre, com o elétron de valência. Quem é elétron de valência? Elétron de valência é o mais externo. Beleza? É o mais externo. Quem é o elétron externo? Olha ali, é o 4s2. Quem é o elétron diferenciador? Elétron diferenciador. É o elétron mais energético. Beleza? Energético. Que é o 3d9. Seguinte. Como o 3d9 ele tem muito mais energia do que o 4s2, nesse caso, tá? No cobre, o que acontece? Acontece que o 3d9 vai roubar um elétron do 4s2. Ou seja, eu roubo um elétron. Então, como é que fica a distribuição dele? Ao invés de terminar com 4s2, 3d9, ele vai terminar o quê? Com 4s1, 3d10. Por quê, Érica? A gente vai entender um pouquinho mais para frente que esses elétrons eles têm estabilidade. Esses orbitais, esses subníveis têm estabilidade. Mas, por enquanto, só você precisa entender que toda vez que você tiver o cobre, ao invés de ficar 4s2, 3d9, ele vai ficar 4s1, 3d10. Beleza? Galera, então é isso. Na aula de hoje a gente começou a ver a ideia do modelo atual, vimos a distribuição eletrônica e começamos a entender um pouquinho sobre os subníveis e a sua distribuição. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!